Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Eu Sou o Bosco, sobre o canal da Jornada. E hoje a gente vai comentar sobre um tema que eu estava vendo mais cedo. Hoje eu acordei praticamente de madrugada, estava fazendo o Gregório dormir, e depois eu perdi meu sono, e foi justamente no tempo em que eu tenho para fazer algumas coisas, alguns estudos, leituras e etc. E eu estava lendo um livro, relendo na verdade, que é o Sufocado pela Preguiça, que ele comenta sobre como a preguiça ela deixa a gente mal, né? E essa frase me chamou muita atenção para vir aqui falar, que ele diz sobre a comodidade cansa mais do que fazer. E no fundo, o que que ele quer dizer? Que quando a gente tá cômodo nas coisas, a gente não está fazendo, a gente se cansa porque no fundo é um vazio que a gente vai ter. Quando a gente tem um sacrifício, quando a gente se dedica em algo, isso daí nos eleva de fato e no fundo a gente tem uma recompensa, a gente se sente bem de verdade. E isso é muito real, porque quando eu parei para ficar refletindo na vida, né, por quantas vezes eu, sei lá, não fiz coisas porque eu estava sem vontade, assim, tipo, eu não tô a fim de fazer isso agora, tô sem vontade. E muitas das vezes quando eu fiz sem vontade, as coisas foram muito melhores, mesmo eu tendo que me sacrificar naquele momento. Isso vale para vocês terem mais concreto do que eu tô falando, porque às vezes parece que eu tô muito subjetivo. Quando a gente vai pra academia, mesmo sem vontade, a gente sai com aquela sensação de dever cumprido. Eu fiz realmente o que eu deveria ter feito". É disso que eu tô falando. Mas quando a gente acaba sucumbindo toda hora, eu tô sem vontade, eu tô sem vontade, eu tô sem vontade de fazer isso, tô sem vontade de ajudar em casa, tô sem vontade de estudar, de ler. Cara, a gente vai acabar adquirindo essa forma de eu tô sem vontade e vai acabar sendo cômodo, porque a gente não quer fazer aquilo que deve ser feito. E a gente vai sempre se esconder atrás de algum vício que a gente muitas vezes não percebe quando a gente não tem um certo parâmetro do passado. E uma das coisas que eu comecei a me atentar muito, já faz um bom tempo, inclusive, eu tenho vários cadernos meus, assim, passados da vida, né, acho que eu comecei a cultivar mais esse hábito em 2019, de escrever muito, assim, sobre a minha vida, sobre o que eu tô fazendo no meu dia. Isso me ajudou muito agora, no futuro, a ter isso instalado e faz muito sentido, porque a gente precisa entender o passado para conseguir arquitetar realmente, de fato, um projeto, um futuro, o que a gente quer, um objetivo. E, pô, fiquei pensando, né, quanto a gente não fica cômodo e o quanto a gente não tá adquirindo essa forma cômoda na nossa vida mesmo, nas pequenas coisas. E aí a gente se entrega a esses vícios de celular, de, sei lá, TV, enfim, uma fuga de fato. E eu lembro também, quando eu estava meditando sobre isso, que existe uma santa, não me lembro agora, eu não vou lembrar o nome da santa, mas e você que está assistindo esse vídeo agora, eu tô passando aqui para te lembrar de deixar o teu curtir, de comentar, de compartilhar e de enviar esse vídeo para um amigo aí que possa fazer sentido. Eu tô te comentando isso porque eu geralmente só peço no final do vídeo e eu sei que isso ajuda demais aqui o canal. Então, bom vídeo e um bom retorno aí pro conteúdo. Tamo junto. E ela tava sem vontade de orar e, se eu não me engano, é mais ou menos assim. Ela ia e contava os tijolos, falava para Jesus, né? Senhor, eu não tô nem um pouco a fim de fazer essa oração, mas eu tô aqui e, enfim, tô contigo. E Nosso Senhor diz que foi uma das melhores orações, se não a melhor que ela fez, porque existiu essa entrega de fato. Tô agradecendo aqui o cara que deu a passagem, e que existiu uma entrega,
porque a gente não estava na nossa não estava na vontade dela, estava no amor de fato. E, bom, eu estudo muito sobre o professor Diego, que inclusive é algo que eu estava fazendo pela manhã, e ele comentava sobre o crítico, ou seja, uma das três pessoas, mas trazendo para uma linguagem aqui para fazer sentido para o vídeo, não entrando muito em detalhes. Basicamente, a gente consegue analisar que no presente a gente não tem uma escolha das coisas que vão aparecendo no celular, sei lá, uma pessoa, enfim, um doce, sei lá. A gente não tem muito, a gente só tem a escolha do quanto tempo a gente vai passar naquilo. E se a gente não para analisar o passado, ou seja, o quanto a gente passou naquilo e o quanto a gente dedicou de atenção, cultivou, cara, o nosso futuro ele vai estar muito enrolado. Então, o que eu queria dizer hoje nesse vídeo é da gente tomar cuidado com essa parte cômoda da nossa vida. Será que a gente está sendo cômodo com algo? Será que eu estou me deixando adquirir essa forma cômoda por às vezes nem perceber, tá? Não estou dizendo que a gente faz isso muitas vezes de forma consciente, mas às vezes é inconsciente mesmo. Já tá tão enraizado que a gente não consegue saber se realmente o que que é. Mas, opa, tô tentando mudar aqui. Mas essa era a reflexão do vídeo que eu tava, enfim, meditando hoje mais cedo, estudando. Eu acho super pertinente comentar, porque eu, pelo menos, sofro isso todos os dias. Não sei vocês. Se vocês não sofrem, pelo amor de Deus, me contem que eu preciso saber também. Mas essa é a verdadeira vida. E o que a gente pode fazer é lutar contra isso. E lutar vale muito a pena. É o que no livro ele estava comentando. Quanto mais a gente luta, mais a gente sente que no final foi tudo recompensador daquilo que a gente deu uma parte. E o sacrifício se tornou, apesar da dor, naquilo que a gente quer. Bom, essa era a meditação que eu estava tendo hoje e o que eu queria trazer aqui para o tema do vídeo. Então, vocês já sabem, se inscrevam aqui no canal, se vocês gostaram, curtam, compartilhem, deem sugestão de tema. Não sei o que mais dá para fazer aqui no YouTube, mas é isso aí. Assistam também os outros vídeos que eu tenho feito anteriormente. Vou estar fazendo aí mais. Me sigam também lá no Instagram. E vocês já sabem, o que importa é a jornada. Tamo junto.